Estamos aqui para a correção das nossas atividades que foi passada na aula passada no Google Formulários, né? Então, quem fez, fez. Quem não fez, a plataforma fechou hoje à noite, certo? Então, amanhã já não pode mais fazer. Hoje a gente só vai ver as correções dessa atividade, certo? Então, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Vão fazendo as atividades, porque a gente está avaliando vocês, certo? Dê uma curtida dos nossos vídeos, porque a aula de hoje vai ser o seguinte: vocês vão assistir o vídeo das correções e vão curtir e fazer um comentário sobre essas questões. Quem tiver dúvida, pode deixar sua dúvida lá, que a gente vai tirando as suas dúvidas no comentário. Usem a plataforma do Google Sala de Aula, o Google Classroom, certo? Para fazer essas correções. Então vamos lá, vamos começar? Então vamos começar a corrigir essas atividades. Então vamos lá, passando aqui os slides. Então, ó, correção do capítulo 3, que era o reino protista, que a gente estava vindo, na página 28 a 35 do livro didático de vocês, né? Que a gente tinha que seguir e consultar como uma forma de pesquisa. Então a primeira questão, vamos lá. Então, a primeira questão ele falava o seguinte, deixa eu passar aqui, é porque tá ruim hoje, viu, a internet, meu povo, me perdoe. Em biologia, quando nos referimos ao reino protista, ele atualmente é conhecido como protoctista, englobando diversidade de seres vivos que não apresentam ancestralidade comum ou polifilética, quer dizer, tem uma variada forma. Os organismos presentes nesse reino são eucarióticos, pluricelulares e não podem ou não podem realizar fotossíntese. Os principais presentes no reino protoctista, quem são? No caso aí, os protozoários, né? Então, protista já está dizendo protozoário. E quem mais que eu falei? As algas. O que é que eu falei? Que começou lá no reino Monera e terminou no reino protista, né? Dando sequência às plantas lá no reino Plantae, né? Então a gente estava falando de algas e protozoários, que eram os seres primitivos. Segunda questão, vamos lá, rapidinho, porque a gente também não pode fazer um vídeo extenso, né? Então, vamos lá. Próximo. No reino, voltando, já está na terceira e a segunda. No reino protista, incluindo as algas, os protozoários, esses organismos, na classificação mais antigos, eram considerados como pertencentes ao reino vegetal e animal. Então, eles não sabiam o que era, né? Assinale a alternativa justificada, ou a justificativa correta, para a inclusão de diferentes protistas no mesmo reino. Então, quando a gente assinalou essa daqui, ambos são discípulos na organização morfológica. De fato, eles tinham um corpo, o formato deles eram bem simples, bem rudimentares. Em comparação com plantas e animais, sendo algas, né, que é a alga que pertence a esse reino, autotrófica, e os protozoários, que eram aqueles seres primitivos, como a ameba, os elisioários, que a gente viu lá no livro, que tem uma tabelinha explicando, eles também são primitivos, mas eles constituem de quê? Eles são heterotróficos, certo? Então a resposta certa era essa, e não as outras, certo, pessoal? Eu não vou me deter muito às questões das outras, por quê? Porque a gente não pode perder tempo e o vídeo se torna longo, certo? Então vamos para a próxima questão. Questão número 3. Ai, meu Deus, está só travando aqui hoje. A maré vermelha. A maré vermelha, esse fenômeno aqui aconteceu até em Fortaleza. E ele se dá devido ao quê? O acúmulo de algas. E é uma alga chamada pirrófita. Então, se a gente fosse olhar nessas outras questões, vocês não iam achar a palavra pirrófita, somente na alternativa E. Então, lembre-se que o fenômeno maré vermelha, ele se dá através das algas unicelulares
do grupo das pirrófitas e não rodófitas. Rodófitas também é alga vermelha, mas essa alga vermelha aqui, ela nos dá o agar-agar, substância gelatinosa que serve para a cola natural do nosso corpo, né? Então o agar é uma substância que ele serve para fixar o nosso corpo. Então ela vem da rodófita. No caso dessa daqui é uma alga que ela libera uma toxina na água, deixando vermelha. Então quando se balança essa alga, ela libera esse líquido vermelho, né? Que são as pirrófitas, certo? Então vamos para a próxima questão. Então se tivesse pirrófitas, então gravem aí. Alga que acontece a maré vermelha são as pirrófitas, certo? Quarta questão. Vamos lá, rapidinho, que a gente não pode se deter muito nos vídeos. Então, no reino protista, os protozoários são organismos que, em sua maioria, habitam em ambiente aquático, né? No entretanto, não apresentam parede celular. Eles apresentam um mecanismo de eliminar o excesso de água. Quem é que cuida dessa água? Eu até falei em umas aulas aí passadas dos chamados vacúolos, né? Então levei até vocês para o jardim e disse, como é que essa planta fica mais tempo aqui verde e não fica amarelada e não morre rápido? É devido aos vacúolos contráteis. Esses vacúolos são o quê? Depósitos de água que acumulam, retirando e absorvendo. Então eles vão soltando e recebendo água. Então eles fazem um processo chamado o quê? Osmorregulação, né? Então eles vão fazendo como se fosse a respiração e ali liberando a energia, certo? Então a quarta questão seria vacúolos contráteis. Essa daqui seria o quê? Falsos pés. Falsos pés a gente não está falando. Está falando dessa osmorregulação, né? Quando fala de osmose, é a entrada e saída de água de um ser, né? No caso aí, a gente está falando de algas e protozoários. Próxima questão. Quinta questão. Vamos lá, rapidinho. Pronto. No curioso vocabulário científico, eu já dei a resposta dessa daqui, porque pseudopode significa o quê? Falsos pés. E para que serve um falso pé? Para se locomover. Então a questão tinha que ter o quê? Locomoção. Tá vendo? Ó? Matamos a questão aí. Então os pseudopodes servem para se locomover, para aquele ser pegar aquele alimento. Então vamos para a próxima questão, sexta questão. Vamos lá, próxima. Sexta questão. O professor Marcelo Soares se referiu sobre os seres procariontes e falou que os mesmos se diferem dos eucariontes. Então está pedindo a diferença entre ser procarionte e eucarionte. Eu deixei até lá na prova esse mapa mental que ele praticamente dava a resposta da alternativa, né? E qual é a característica? Possui material genético, tanto procariótico como eucariótico possui, mas só que no ser procariótico a diferença é o quê? Que ele é anucleado. Quando eu digo anucleado é porque ele não tem núcleo, certo? Então, quando eu expliquei nas aulas anteriores sobre isso, eu fui falando, a célula tem núcleo, a célula que não tem, que é anucleada, certo? Então, a resposta era essa. Vamos passar para a próxima. Sétima questão. Sétima. Em biologia, determinados indivíduos, quando são picados pelo inseto Anopheles, em seguida vem uma doença conhecida vulgarmente como malária. A malária ela é transmitida pelo mosquito. E o mosquito, no caso em questão aí, ele transmite um parasita chamado plasmódio. Trypanosoma, ele é por um inseto, que é a doença de Chagas. O plasmódio, ele vem da malária, que ele transmite através de um mosquito. Leishmania também vem de um mosquito, que contamina o cachorro, a leishmaniose, né? Aí tem o paramestre, que é aquele todo corpo ciliado que anda, e a filariose é aquele que dá elefantíase, ou as pernas inchadas. Então a resposta certa das 7
era Plasmodium. Próxima questão, 8ª. Vamos lá, rapidinho. Me desculpe, pessoal, mas hoje a internet nossa tá péssima aqui. O barbeiro é transmissor. Aí o barbeiro já não é um mosquito, ele é um inseto. Se ele é um inseto, ele transmite o quê? A doença de Chagas. E quem é o verme da doença de Chagas do reino protista? É o Trypanosoma cruzi, certo? Então já tinha dado a resposta na questão anterior aí, da 8ª. Né? Então vamos para a próxima. 9ª. Rapidinho, porque eu sei que eu não posso me estender nos vídeos. O reino protista tem um filo protozoo, que é subdividido em Sarcodina, Mastigofora, nome feio, Esporozoo e Ciliofora. Cílios, esporos, né? No caso, mastigoforas, quer dizer, são o quê? São meios de locomoção, são estruturas ciliadas. Por exemplo, você tem um bichinho cheio de cíliozinho. Para que ele vai usar aquele cíliozinho? Para se locomover. Então, a estrutura aí era de locomoção, certo, pessoal? Então aí era a 9ª. E vamos para a última, e terminando nossa aula. Em certas regiões do Nordeste são utilizados para a construção de... No caso aqui é o tipo de algas, são as algas crisófias ou douradas. Essas algas, ela tem o silício que deixa essa categoria de cor e ele é usado até para a fabricação de tijolos. Por quê? Porque ele fica duro. Ele é que cria aquela crosta no casco de um barco. Então são as algas crisófias ou algas douradas, certo? Então terminou a nossa correção. Então quem fez essa atividade eu agradeço, né, pessoal? Vão fazendo as atividades que elas estão sendo contabilizadas e no final a gente vai dar a nota de vocês, certo? Comentem esse vídeo para que eu possa também, né, a sua participação ela está valendo nota, certo? Então comente o vídeo, não esqueça de comentar o vídeo. Se tiver alguma dúvida, me chama no privado, que eu estou aqui para ajudar vocês, certo? Eu estou com muita saudade de vocês. Um abraço, um beijo, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula a gente volta a trabalhar com um novo assunto. Tchau, pessoal. Tudo de bom.